os 10 maiores furacões da história, onde a força bruta da natureza encontra a resiliência do espírito humano. Prepare-se para uma jornada pelos eventos mais devastadores já registrados. E como, a partir das ruínas, a esperança floresce. Nossa aventura começa em 2015, com o furacão Patrícia, um gigante que rugiu no Pacífico, ostentando o título de mais forte já registrado no hemisfério ocidental. Com ventos de 345 km/h, Patrícia era pura fúria, equivalente a uma bomba meteorológica. Por sorte, o impacto em vidas foi minimizado, mas a destruição deixou sua marca. Em 1935, no Dia do Trabalho, um furacão monstruoso açoitou os Florida Keys, com ventos de 320 km/h. Este furacão, conhecido como o Furacão do Dia do Trabalho de 1935, é lembrado como um dos mais poderosos e devastadores da história dos Estados Unidos. A força dos ventos era tão intensa que arrancou árvores pela raiz e destruiu estruturas que pareciam indestrutíveis. Uma montanha de água, impulsionada pela fúria da tempestade, engoliu casas e comércios, deixando um rastro de devastação. A maré de tempestade, com ondas gigantescas, varreu tudo em seu caminho, transformando ruas em rios e bairros inteiros em escombros. As águas invadiram rapidamente, pegando muitos moradores desprevenidos e sem tempo para escapar. Naquela época, a comunicação era um fio tênue, e muitos foram pegos de surpresa pela fúria da natureza. Os sistemas de alerta eram rudimentares, e a previsão do tempo não tinha a precisão que temos hoje. As pessoas dependiam de rádios e jornais para obter informações, muitas vezes recebendo avisos tarde demais. A falta de comunicação eficaz contribuiu para o alto número de vítimas e a extensão dos danos. Centenas de vidas foram perdidas, um marco sombrio na história dos Ipocaimua e um alerta para a necessidade de sistemas de alerta eficientes. O desastre levou a uma reavaliação das práticas de segurança e comunicação em tempos de crise. Memorials foram erguidos em homenagem às vítimas, e esforços de socorro foram mobilizados para ajudar os sobreviventes a reconstruir suas vidas. Este evento trágico sublinhou a importância de estar preparado para desastres naturais e a necessidade de melhorar continuamente nossos sistemas de alerta e resposta. Em 1988, o furacão Gilbert, um gigante errante, deixou sua marca na bacia do Atlântico. Jamaica e a península de Yucatán sentiram a fúria da tempestade, que desencadeou uma onda gigante, engolfando tudo em seu caminho. Em 1969, o furacão Camille, com a fúria de 1000 trovões, atingiu o Mississippi com ventos de mais de 300 km/h. Uma onda colossal, com mais de 7 metros de altura, varreu a costa, transformando casas em escombros, árvores em palitos de fósforo e carros em brinquedos. Cidades inteiras ficaram isoladas, mergulhadas na escuridão, um lembrete cruel da força da natureza. Em 1992, o furacão Andrew despertou o sul da Flórida com a fúria de ventos a 280 km/h. Este furacão, um dos mais devastadores da história dos Estados Unidos, trouxe consigo uma tempestade de destruição e caos. Sua força bruta deixou um rastro de destruição, telhados se tornaram pipas ao vento, arrancados como se fossem de papel. Casas que antes eram refúgios seguros foram transformadas em escombros em questão de minutos. Postes de energia se curvaram à sua vontade, deixando milhares sem eletricidade. A infraestrutura, que parecia tão robusta, foi dobrada e quebrada como se fosse feita de palha. E escombros se transformaram em armas mortais, lançados pelos ventos ferozes, causando ainda mais destruição e perigo. Objetos comuns se tornaram ameaças letais. A base aérea de Homestead, símbolo de força, jazia em ruínas, completamente devastada. O que antes era um bastião de segurança e poder militar foi reduzido a destroços. Um lembrete da fúria de Andrew. A paisagem, antes vibrante e cheia de vida,
agora parecia um campo de batalha, com cicatrizes profundas deixadas pelo furacão. A recuperação seria longa e árdua, mas a resiliência da comunidade começaria a brilhar mesmo nas horas mais sombrias. Em 2013, o tufão Haiyan, um monstro nascido no Pacífico, esculpiu um caminho de destruição nas Filipinas. Com ventos de 315 km/h, Haiyan desafiou recordes, tornando-se uma das tempestades mais poderosas já vistas. Tacloban, outrora vibrante, foi o epicentro da fúria da tempestade, sofrendo o impacto da fúria da natureza. Em 2017, o furacão Maria, como um lobo faminto, devastou o Caribe. Dominica e Porto Rico, ilhas paradisíacas, foram marcadas pela fúria da tempestade. Infraestruturas ruíram, linhas de energia se tornaram serpentes sem vida, e milhões foram deixados sem o básico água. Em 1998, o furacão Mitch, lento e implacável, assolou a América Central. Chuvas torrenciais, como nunca vistas, inundaram cidades e provocaram deslizamentos de terra, transformando a paisagem em um caos lamoso. Rios se transformaram em mares furiosos, engolindo tudo em seu caminho. A tragédia se abateu. Mais de 11 mil vidas perdidas. Uma cicatriz na história da região. Em 2005, o furacão Katrina marcou a história americana com a fúria de 1000 tormentas. A costa do Golfo do Zeta-Suara sentiu sua ira, mas foi Nova Orleans, a cidade que dança ao som do jazz, que sofreu o golpe mais cruel. A fúria das águas, implacável, rompeu diques e inundou a cidade, expondo a fragilidade da vida diante da natureza. Em 2005, o furacão Vilma, um gigante sedento por destruição, conquistou seu lugar nos livros de recordes como o mais intenso já registrado na bacia do Atlântico. Com ventos que atingiram velocidades assustadoras e uma pressão barométrica que despencou a níveis históricos, Wilma se tornou um sinônimo de devastação e poder incontrolável. A península de Yucatán e o sudoeste da Flórida tremeram sob sua força, enquanto ventos implacáveis, chuvas torrenciais e uma onda de tempestade colossal varriam tudo em seu caminho. Casas foram destruídas, árvores arrancadas e vidas mudadas para sempre. A magnitude da destruição foi tal que as comunidades locais levaram anos para se recuperar completamente. Wilma, com sua pressão barométrica de 882 milibares, um número que ecoa a fúria da natureza, jamais será esquecido. Este valor, o mais baixo já registrado no Atlântico, é um testemunho da força bruta que Vilma trouxe consigo. Cientistas e meteorologistas ainda estudam este fenômeno, tentando entender como uma tempestade pode alcançar tamanha intensidade. Wilma não foi apenas um evento meteorológico, foi um lembrete da vulnerabilidade humana diante das forças da natureza. Nossa jornada chega ao fim, mas a história continua. As feridas cicatrizam, a vida se renova e a esperança, como um farol, guia o caminho. Que essas tempestades, esses gigantes furiosos, nos ensinem a força da união, o poder da resiliência e a importância de proteger nosso planeta. Só assim poderemos enfrentar as tempestades que virão.